Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub. Esse que é o principal e maior canal de conteúdos HubSpot aqui no Brasil. E gente, parem tudo. O vídeo de hoje, sem dúvida alguma, é o mais importante, é o mais relevante, é o mais inovador do canal deste ano. É isso mesmo, eu espero durante todo o ano, para chegar ao mês de setembro, para acompanhar as novidades anunciadas pela HubSpot no Inbound 2025. O maior evento realizado pela HubSpot no ano está acontecendo essa semana e, pessoal, tem mais de 200 atualizações de produtos. E eu trouxe aqui em primeira mão para você que acompanha o nosso canal, para você que curte os nossos vídeos e segue a gente aqui as principais novidades, os principais lançamentos e tudo que a HubSpot trouxe de novo e apresentou durante o evento. É isso mesmo, o evento está acontecendo essa semana e eu já estudei, já pesquisei, já testei algumas coisas e resolvi então gravar esse vídeo para você e trazer um resumo de todas essas novidades. Então, pessoal, preparem-se, pegue a caneta, pega o papel, pega o iPad, senta e acompanha com muita atenção todas as novidades que a HubSpot acaba de anunciar. É claro, tem muita coisa nova, tem muitos recursos, muitas funcionalidades. Eu não vou conseguir explorar todas com vocês hoje nesse vídeo. Eu vou trazer um overview, alguns destaques, a minha opinião sobre esses lançamentos e pode ter certeza, na sequência eu vou trazer vídeos individuais de cada lançamento, de cada produto, explicando no detalhe como fazer, como configurar e como usar no dia a dia. Como sempre, esse é o nosso propósito, ajudar você a ter sucesso com a HubSpot. Então vamos lá, vamos ao vídeo mais importante do ano, ao vídeo Spotlight HubSpot 2025. Se prepara que vem muita coisa por aí. Vamos lá, aqui agora no nosso canal. Acompanhe. Fala galera, então vamos lá, vamos olhar em primeira mão as principais novidades e os principais lançamentos da HubSpot publicados e compartilhados e divulgados e anunciados no Inbound 2025, na sessão Spotlight. Essa sessão é a mais esperada do evento, é a mais esperada pelo mercado, pelos clientes, pela comunidade em geral. É nesse momento que a HubSpot traz e apresenta tudo de novo que a plataforma tem ou está lançando. E olha, como sempre, como todos os anos, a Hulk está presente no evento, faz a cobertura e traz essas novidades em primeira mão para o mercado brasileiro e para você que acompanha o nosso canal. Então eu vou trazer, a partir de agora, o que eu vi, o que eu gostei, com alguns comentários para que você entenda tudo de novo que está vindo por aí. Mas antes, gente, eu quero pedir muito para você deixar o seu like, curtir o nosso canal, comentar, deixa seu feedback, curta os nossos vídeos. Quanto mais pessoas engajarem, mais pessoas serão impactadas com esse conteúdo que eu produzo semanalmente aqui para você que acompanha nosso canal, tá certo? Deixa o like, curta o vídeo e vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui um deck, uma apresentação. Obviamente, tem muitos recursos ainda em beta, muitos recursos em beta privado. Eu não consegui acesso a alguns recursos, a outros eu já consegui acessar, testar, dei uma navegada. Então eu vou trazer um resumo do que eu já consegui entender e interagir e testar aqui nessa apresentação, nesse deck, mas obviamente nas próximas semanas, com um tempo maior de teste, de experiência de uso, eu vou fazer vídeos individuais sobre essas novidades ou sobre alguns desses lançamentos e vou trazer aqui no nosso canal. Então, quero muito fazer essa colocação para você que acompanha o nosso canal, tá certo? E além disso, como muitos recursos ainda estão em beta, é claro que a HubSpot sempre pode mudar alguma característica, alguma funcionalidade, alguma experiência quando um recurso ainda está em beta. Mas, gente, eu quero confessar algo pessoal. Eu fiquei impressionado com as novidades que eu vi na HubSpot. Então, eu vou mostrar aqui agora o que eu vi e eu tenho certeza que muitas dessas novidades vão ajudar muito você na sua empresa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos navegar comigo aqui nessas novidades. Então, gente, o primeiro destaque são mais de 200 atualizações de produtos. Então, quando a gente olha para
toda a estrutura de produtos da HubSpot, Marketing Hub, Sales Hub, tem produto sendo rebatizado. O HubSpot fez um rebrand de um produto, de um módulo existente, está rebatizando, renomeando esse produto. Eu vou falar aqui para você na sequência. Service Hub, Breeze, toda a camada de Smart CRM, então são mais de 200 atualizações, muita coisa boa, muita coisa nova para você testar aí no seu portal da sua empresa. No final da apresentação, no final desse vídeo, eu vou deixar um link onde você pode acessar todas essas atualizações, o status de cada uma delas e poder ativar essas atualizações e essas novidades no seu portal. Então acompanhe até o final que eu vou mostrar para você como ativá-las. Bom, mas vamos lá, pessoal. Vamos às novidades. Eu gostaria de separar essas novidades em dois grandes blocos. Tá? O primeiro bloco é o bloco conceitual, é o bloco que a HubSpot anunciou, a Yamini, CEO da HubSpot, no seu keynote, trouxe uma nova metodologia, um novo conceito, um novo playbook de growth da HubSpot. Loop é o novo playbook de growth da HubSpot. O Loop ele é categorizado em quatro grandes vertentes. A primeira vertente, que a HubSpot chama de Express, a segunda vertente, Tailor, a terceira, Amplify, e a quarta, Evolve. Meu objetivo hoje não é falar sobre essa nova visão da Hub, mas sim falar das melhorias e das atualizações. Mas é importante contextualizar você que usa HubSpot e que está enfrentando desafios no seu processo de growth, de crescimento, de aceleração, de geração de demanda, de retenção de clientes, que muita coisa está acontecendo e você precisa repensar o seu framework e o seu playbook de crescimento, e a HubSpot trouxe então essa visão. Então, essa foi a primeira grande novidade, o primeiro grande anúncio feito pela HubSpot, feito diretamente pela Yamini, CEO da HubSpot, no keynote dela em São Francisco, certo? Bom, pessoal, seguindo, vamos agora virar a página e vamos falar das novidades da HubSpot, anunciadas agora, essa semana. E pessoal, como eu comentei, tem muita coisa nova e eu decidi falar e apresentar algumas dessas novidades e mostrar para você algumas dessas novidades por módulo. Então, eu separei, conforme a HubSpot sempre faz, todos os seus módulos e eu vou então navegar por todos esses módulos, trazendo alguns destaques e resumindo todas as novidades. Então, vamos lá, vamos acompanhar tudo de novo que a HubSpot acaba de lançar. Gente, vamos começar então com as novidades do Marketing Hub. A área de marketing, de maneira geral, de maneira horizontal, vem enfrentando talvez o maior desafio dos últimos anos. Enfrentando desafios no que tange a queda de tráfego nos seus canais digitais, aumento de custo de investimento de mídia paga com resultados cada vez menores ou menos expressivos, uma queda drástica na indexação orgânica de seus canais, especialmente pela entrada das plataformas de LLM, de inteligência artificial, entregando as respostas para os leads, para os usuários nos buscadores. E a própria Yamini comentou e destacou durante o keynote dela que de cada 10 buscas feitas no Google, 6 não geram cliques. O próprio usuário já encontra a sua resposta no resumo feito por inteligência artificial e também toda a mudança de comportamento do consumidor em relação ao consumo de conteúdo e as interações com a marca. Isso coloca o espaço de marketing, a equipe de marketing, a competência de marketing num cenário totalmente desafiador, talvez o maior dos últimos anos, e a partir disso a HubSpot então trouxe algumas novidades, alguns recursos novos que visam ajudar os times de marketing a melhorar a sua performance e os seus resultados dentro da HubSpot. Então vamos começar aqui com as novidades do Marketing Hub. Pessoal, primeira grande novidade da HubSpot. Tá, deixa eu só puxar aqui o meu ícone de gravação de tela para não prejudicar aqui a nossa visualização. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Pronto. Primeira grande novidade da HubSpot, tá certo? É a evolução
da nossa funcionalidade de listas. Para quem trabalha com o HubSpot, para quem conhece a HubSpot, sabe que o recurso de listas sempre esteve disponível dentro do Marketing Hub e veio evoluindo muito ao longo dos últimos anos e dos últimos meses, de maneira mais acelerada, mas agora a HubSpot renomeou ou está reposicionando essa funcionalidade e ela passa a se chamar segmentos. Então, a antiga funcionalidade de listas passa agora a se chamar segmentos. E claro, dentro desse novo empacotamento desse recurso, o HubSpot trouxe muitas outras novidades em termos de experiências, integração com outras funcionalidades e outras ferramentas e outros recursos dentro da própria HubSpot, inteligência, toda uma camada, né, dos recursos de inteligência artificial para a gente poder cada vez mais ter segmentos mais precisos, mais bem montados e bem criados, clusterização, lookalike de base com inteligência artificial trabalhando de uma maneira intensa e permeável, né, e linear e profunda nesse recurso de segmentação de contatos, segmentação de públicos e segmentação de audiências. Então essa é a primeira grande novidade, o recurso de listas agora passa a se chamar segmentos com uma camada totalmente nova e uma experiência totalmente diferente para você criar as suas audiências, os seus clusters, os seus públicos, os seus perfis de públicos-alvo dentro da HubSpot. Então, essa é a primeira novidade do Marketing Hub, recurso de segmentos. Segunda novidade, pessoal, que eu vou trazer aqui para vocês, um novo módulo chamado de personalização. Agora a HubSpot está concentrando um recurso que é muito poderoso. Eu utilizo muito aqui no dia a dia do dia a dia da Hook e recomendo muito que os clientes utilizem, que é o recurso de Smart Content ou de personalização em peças de marketing, sejam elas CTAs, formulários, landing pages, páginas específicas. Esse recurso é poderosíssimo. Talvez a HubSpot seja um dos únicos CRMs que tenham esse recurso nativo dentro do módulo de marketing. E agora, a HubSpot então está centralizando toda essa funcionalidade no módulo novo chamado de personalização. Então você, a partir de agora, pode acessar esse recurso que já está em beta público dentro do seu portal e ativar essa ferramenta de personalização. Com isso, com esse recurso, você vai poder realizar e entregar micro experiências personalizadas, e é assim que eu chamo e é assim que eu gosto realmente de posicionar essa entrega e essa funcionalidade. Então, imagine que eu tenho duas pessoas de uma mesma empresa, de áreas diferentes, consumindo conteúdo dentro de uma página, dentro da HubSpot, e essas pessoas, quando caem nessa página, elas podem visualizar experiências diferentes, experiências personalizadas. Então, você pode ter um gerente de tecnologia acessando uma página e um gerente financeiro acessando a mesma página, e esses dois leads, esses dois contatos vão ter visualizações individualizadas e personalizadas dentro da HubSpot. Esse é o recurso de personalização que a HubSpot já tinha, chamava de Smart Content, e agora está concentrando e está reunindo essas funcionalidades nessa função, nessa funcionalidade chamada de personalização. Então, gente, segunda novidade do Marketing Hub, eu adorei, eu achei bem legal. Sinceramente, achei que fez muito sentido essa mudança, porque você tinha esses recursos dispersos dentro da ferramenta e agora a gente tem isso concentrado e unificado, tá certo? Bom, terceiro recurso, terceira novidade da HubSpot. Agora, o módulo de campanhas, que até então a gente tinha, agora chama-se Marketing Studio. E totalmente repaginado, totalmente reconstruído e melhorado. Com o Marketing Studio, você consegue organizar campanhas, planejar campanhas, ver relatórios de desempenho, analisar resultados, tem uma gestão totalmente visual, como você pode visualizar e olhar aqui na minha tela. Então você pode, dentro de uma folha em branco, criar e arrastar os assets de uma campanha dentro da HubSpot, poder associar esses assets, criar uma visão colaborativa, criar tarefas, orquestrar tudo num lugar só. Então, o Marketing Studio eu acho que foi uma grande sacada da HubSpot. Ela tirou
aquele ícone de campanhas que a HubSpot tinha ali no menu de marketing, agora virou Marketing Studio, muito mais poderoso, muito mais potente. Então, grande novidade, adorei essa melhoria, essa evolução da HubSpot. Então, mandou super bem o HubSpot, realmente eu já estou usando e estou recomendando também que os clientes utilizem essa novidade da HubSpot, tá certo? Então, essa foi a terceira novidade de Marketing Hub. Quarta novidade da HubSpot, tá? É o uso mais efetivo e mais profundo da inteligência artificial na geração dos e-mails. Então, além da personalização de token, né, que já é algo bem ultrapassado, bem conhecido e gera pouca conexão com os nossos leads, agora na geração de e-mail dentro da HubSpot, usando a inteligência artificial, você consegue usar todo o contexto daquele lead, daquele contato, daquele cliente e deixar esses e-mails cada vez mais customizados, tailor-made, personalizados de acordo com as características daquele contato dentro do seu CRM. Então, outra novidade muito bacana, por isso que eu resolvi dar um destaque aqui nesse vídeo e nesse conteúdo, porque isso cada vez mais leva o direcionamento do trabalho de marketing para as entregas mais individuais, para os seus leads, para os seus contatos, para os seus prospects, tá certo? De uma maneira mais one-to-one, 100% customizada e tailor-made. Então, mais uma novidade, mais um recurso que a HubSpot acabou de anunciar, está em beta público, então testa aí, me fala o que você acha, qual que é a sua opinião, qual que é o seu feedback e se realmente esses e-mails realmente trazem esse contexto de personalização para o seu lead, para o seu prospect dentro da HubSpot, tá bom? Gente, então foram 4 recursos que eu trouxe aqui para você e o quinto recurso, pessoal, de marketing que eu quero dar um destaque aqui é um recurso, uma melhoria que a HubSpot chamou de Pet Finder. O que é o Pet Finder? O Pet Finder é uma melhoria dentro do nosso relatório de jornada. Se você acompanha o nosso canal, você já deve ter assistido um vídeo onde eu falo só do relatório de jornadas da HubSpot, que é um recurso muito poderoso, que basicamente você desenha e define uma jornada, desde o primeiro clique numa campanha até um negócio fechado, quais são as etapas, quais são os assets, os ativos e o passo a passo que esse lead deveria percorrer, e aí você cria um relatório que você mensura tudo o que acontece ao longo desse caminho. A novidade agora, esse novo recurso do HubSpot em cima desse relatório de jornada é que você também pode pedir para a HubSpot sugerir o caminho mais percorrido pelos clientes. Até então, o usuário definia qual é o caminho que eu gostaria que esse lead percorresse, tá certo? E agora, de uma maneira automática, você pode pedir para que a HubSpot identifique os principais fluxos, as principais interações, os principais engajamentos realizados ao longo dessa jornada e a HubSpot vai sugerir qual é esse caminho, o que os leads estão fazendo dentro da sua estratégia, da sua trilha de aquisição. Então, esse é o Pathfinder, é uma novidade, é uma melhoria em cima do relatório de jornadas, onde, ao invés de eu definir qual é o caminho que eu quero que o lead siga, a HubSpot vai me dizer qual é o caminho que esse lead está fazendo. Então, esse é um recurso novo, beta público, que eu não testei ainda, tá? Quero testar e quero trazer para você um vídeo só sobre isso, mas eu achei bem interessante e bem aderente, bem necessário essa mudança, porque até então eu que definia qual era o caminho, supondo que o lead iria fazer esse caminho. Mas a gente sabe que a jornada não é linear e muitas vezes esse lead trafega por diversos ativos, diversos canais em momentos diferentes, e aí era muito difícil de a gente fazer isso de uma maneira planejada. Agora, com o Pathfinder, a gente tem essa opção de pedir para a HubSpot, perguntar para a HubSpot, me dê o caminho que esses leads estão fazendo. Então, eu não testei, quero testar, e aí vou trazer para você um resumo dessa experiência e do resultado que isso gera, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu trouxe então para vocês um resumo das principais funcionalidades que eu considerei relevantes dentro do Marketing Hub. Então, segmentos, personalização, Marketing Studio, e-mail com ferramenta de IA e o Pathfinder. E aí, gente, vou deixar aqui para você o material completo com todas as outras novidades, todos os outros recursos do Marketing Hub que a HubSpot anunciou. Então, o conceito de loop, o Marketing Studio que eu já comentei,
insights de filtros de segmentos granulares, segmentos de visitantes da web, o recurso de segmentos que eu comentei, sugestões de segmentação com IA, personalização que eu também já comentei, agente de personalização, explorador de segmentos, desempenho de segmentos unificado, variantes, criação de e-mail com inteligência artificial. A lista é grande, pessoal. Olha só quanta coisa tem, quanta novidade tem. Upload de modelo de IA, de e-mail, de modelo de e-mail de IA, e-mail de IA dinâmico, painéis de entrega de e-mail, informações sobre cancelamento de assinaturas de e-mail, otimização do tempo de envio, contato e campanha, insights de desempenho de e-mail, aprovações de conteúdo de social, conteúdo, contas sociais por marca, otimização de engajamento, editor de e-mail aprimorado, fluxo de trabalho de várias contas, relatórios de várias contas. Ufa, gente, olha só. CTAs com inteligência artificial, formulários com IA, teste de cliente de e-mail mais rápido, novas análises sociais, o Pathfinder que eu comentei, Google Performance Max Ads, insights de públicos do LinkedIn, métricas sociais de relatórios personalizados, transcrições de vídeo para redes sociais, tradução de IA, de e-mail por IA e CTAs para podcasts. Então, gente, essa é a lista com todos os recursos de Marketing Hub, além dos 5 destaques que eu fiz aqui, que eu apresentei. Aqui tem tudo aqui, tudo resumido. Você pode clicar, pode acessar. Eu vou testar todos, sem dúvida alguma, mas talvez o Marketing Hub tenha sido o módulo com mais atualizações e mais novidades, já que a gente vem passando, como eu comentei, um cenário desafiador dentro da área de marketing, tá certo? Então, essa foi a primeira parte do nosso vídeo, novidades sobre Marketing Hub. Eu vou agora para Content Hub, tá? Também temos muitas novidades no Content Hub. E a principal delas, pessoal, a principal, sem dúvida alguma, e é um conceito novo que a HubSpot também já trouxe, que a HubSpot está chamando de estratégia de A e O, que é a inteligência artificial Engine Optimization. Então, a gente tinha um bloco de otimização de conteúdo para SEO, mas como a gente sabe, cada vez mais o SEO vem sofrendo uma pressão, né, e uma queda de resultados devido às ferramentas de inteligência artificial, e nada mais justo, e nada mais interessante, e nada mais relevante do que a HubSpot lançar, então, um recurso que vai analisar aquele conteúdo do seu site, do seu blog, da sua página em relação às ferramentas de LLM. E eu já testei aqui e olha, funciona super bem. Então a HubSpot vai te dizer e trazer recomendações do que você precisa fazer para que esse conteúdo seja bem relevante e gere notoriedade e visibilidade nas ferramentas de IA, sejam elas a Gemini, o GPT, Perplexity e outras que o mercado utiliza. Então, gostei demais dessa novidade, desse anúncio, desse lançamento da HubSpot Estratégia I/O, e eu tenho certeza que todos vão usar esse novo recurso. Eu já falei para minha equipe, já pedi para minha equipe começar a testar, começar a usar e entender o quanto isso traz de resultado no dia a dia. E olha, eu já consigo ver relatórios no HubSpot onde eu tenho a referência de tráfego, não só de tráfego, mas de leads e clientes vindo das ferramentas de inteligência artificial. E esse recurso vai ajudar muito você a caminhar nessa direção. Então, essa é uma das grandes novidades do Content Hub. E, gente, tem muitas outras novidades. Então, otimização de mecanismos de IA, biblioteca de vídeos, melhorias de landing pages com IA, identidade de marca, sugestões de recorte de vídeo com IA, Descript, modelos personalizados de landing page com IA, melhorias no gerenciador de arquivos, melhorias no editor de clips, tradução de legendas com IA. Então, conjunto relevante, né, e bem importante também relacionado ao módulo Content Hub no HubSpot, tá certo? Então, segundo hub, falamos de marketing, falamos de content, vamos agora para o terceiro. Vamos agora para o terceiro módulo, que é o Sales Hub. Eu trouxe aqui também, resumi e reuni alguns recursos bem legais e algumas novidades. A primeira delas é o agente de prospecção com mais recursos e uma maior inteligência, tá certo? Então, agora a gente consegue ter
é, mais informações sobre contexto, mais personalização sobre o agente de prospecção. Esse não é um recurso novo, esse recurso já existia, mas agora ele traz uma camada adicional de inteligência artificial para deixar esse agente mais bem preparado para essas entregas de conteúdos e de esteiras e cadências de prospecção, de qualificação mais personalizadas, mais com o contexto daquele lead, daquele cliente. Então, esse é um recurso que vem melhorando muito e a HubSpot, claro, já trouxe aqui essa novidade de usar mais contexto desses leads no momento da criação e do uso desses agentes de prospecção, tá certo? Bom, outro recurso muito bom, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre esse recurso, mas não com essa novidade da HubSpot, que é as reuniões de vendas inteligentes. Gente, esse recurso é sensacional. Se você trabalha na área de vendas, na área comercial, é um representante de vendas e usa HubSpot, você não pode deixar de usar esse recurso. Basicamente, o que, que ele faz? É basicamente um dashboard, tá? Que ele prepara o executivo de vendas para participar de uma reunião. Ele traz todas as informações, quem vai participar, o contexto, o que já foi discutido, o cenário, as atividades realizadas, tudo associado àquela reunião. Negócios, que estão associados à empresa, enfim, gente, um recurso muito poderoso e você precisa usar. Se você é da área comercial, se você vende e utiliza HubSpot, reuniões de vendas inteligentes, tem que fazer parte do dia a dia, tá certo? Aqui, por exemplo, né, eu tenho aqui uma reunião que vai acontecer e dentro dessa reunião eu clico no negócio que está associado e ele já me traz todas as informações, todo o contexto com inteligência artificial, sem eu precisar mudar de tela. E aí eu já fico totalmente preparado, totalmente por dentro daquele encontro, daquela reunião que vai acontecer, tá certo? Então, gente, usem o recurso de reuniões inteligentes. Está em beta, beta público, clica, adiciona, solicita o beta e testa, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Pontuação de leads baseada em conversas. Outra novidade da HubSpot. Para quem acompanha os meus vídeos, eu sempre falo e sempre destaco o Lead Score de negócios na HubSpot, que até então usava basicamente as informações daquele deal dentro da pipeline. E agora, a grande novidade da HubSpot é que essa pontuação vai utilizar todas as variáveis e todas as informações, todos os contextos de engajamento, de conversas, de reuniões, de e-mails, de anotações, de ligações, tudo que aconteceu de interação ao longo daquele deal, daquela oportunidade, e isso começa a fazer parte então desse score, para dizer se esse lead está mais propenso ou menos propenso a fechar com a nossa empresa. Então, pontuação de deals baseada em conversas é uma novidade, um recurso novo, e eu acho que faz muito sentido, eu gostei demais dessa melhoria da HubSpot e quero testar na prática o quão efetivo é e realmente qual é o resultado que gera. Gostei muito, né, dessa novidade e tenho certeza que você vai gostar. Então, mais uma novidade da HubSpot no que tange ao módulo de Sales Hub. E, gente, se você entrar no portal da HubSpot, você pode já na sua aba de vendas aqui no funil aqui, nessa barra lateral, nesse funil, nesse ícone do funil, já vai aparecer ali um ícone de desempenho de vendas. Tem a HubSpot então separou num painel que ela chamou de desempenho de vendas, Sales Performance, alguns indicadores, algumas informações, um resumo bem qualitativo e com alguns números também de métricas e KPIs para você poder acompanhar como é que está a sua performance em relação às vendas da sua empresa. Então essa é uma novidade, a HubSpot acabou de lançar, recurso beta, disponíveis nas licenças Pro e Enterprise, que é o painel de desempenho de vendas. Eu já ativei aqui, estou começando a olhar, testar, mas de maneira inicial, de cara assim, eu já achei bem bacana, bem interessante e já traz um resumo ali para o vendedor das métricas, dos indicadores, da saúde daquele deal, daquele negócio que ele está trabalhando e outras informações para que ele possa ter mais contexto e mais informação para fechar mais vendas aí na sua empresa. Então, outro recurso que eu trouxe para você, então, aqui que eu separei para apresentar e dar um destaque é esse recurso, então, de desempenho de vendas. Então, pessoal, a gente falou
de alguns recursos e alguns destaques. Agente de prospecção, reuniões de vendas inteligentes, pontuação agora de leads baseada em conversas e desempenho de vendas. E, gente, não para por aí. De jeito nenhum, o HubSpot não ia parar por aí. Então, o que, que a gente tem? Mais novidades, mais recursos novos. Então, reuniões no espaço de trabalho de vendas, anotador de reuniões, o note taker de reuniões, funcionando super bem. Riscos de negócios baseados em conversas, foi o que eu falei. Sinal de compra no espaço de trabalho de vendas, anotador de reunião presencial. Esse recurso já está aqui para eu gravar um vídeo para a gente usar o aplicativo da HubSpot para gravar as reuniões, buscador de vendas mais potente, sinais de engajamento do comprador na pontuação preditiva de negócio, desempenho de vendas, foi o que eu comentei, anotador de chamadas, caixa postal, funil de negócios na análise da jornada de negócios, relatório sobre receita de itens e muitos outros. Então, pessoal, outro hub, terceiro hub, Sales Hub, com uma camada muito interessante, muito relevante de anúncios e novidades. Eu gostei de todas, olhei rapidamente todas, separei alguns destaques para trazer aqui, mas certamente eu vou explorar todos esses outros recursos em outros vídeos, mas deixo aqui a recomendação para você testar, entrar, avaliar e deixar o feedback aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, Commerce Hub, módulo da HubSpot, mais um hub muito relevante. E aqui a novidade do Commerce Hub, pessoal, é a nova ferramenta de CPQ da HubSpot, que é a ferramenta de configuração, pricing e orçamento da HubSpot, né, e coach da HubSpot. Não sei se você usa, eu uso muito aqui na Hook essa ferramenta de orçamentos, então sempre que eu estou trabalhando num negócio, eu crio um orçamento e esse orçamento ele puxa essa ferramenta, mas agora a HubSpot trouxe então uma versão beta, toda uma nova experiência, uma visão mais fácil para edição, para configuração, para personalização desse orçamento dentro da HubSpot. Realmente eu achei incrível essa melhoria. Era um recurso que estava meio que, vou ser muito sincero, meio que ultrapassado, meio que básico na HubSpot, e a HubSpot não priorizava esse recurso de CPQ, e muitos clientes, né, que eu trabalho, a gente teve que buscar soluções externas para atender aqueles requisitos de orçamento, mas agora com essa novidade da HubSpot, com essa nova ferramenta de CPQ, eu acho que a HubSpot deu um salto, deu uma evolução, certamente ainda tem um espaço de melhoria grande, mas essa novidade já traz uma camada muito interessante, então eu resolvi trazer esse destaque, porque realmente é uma novidade e eu acho que pode ajudar muito você aí na sua empresa a integrar essa ferramenta de orçamento ao seu processo de vendas, ao seu processo comercial, e aí sim, e aí poder ter tudo integrado, controlar status desse orçamento, poder editar, gerar versões, mandar para assinatura eletrônica, ter um painel, relatórios, usar influxos e listas, trabalhar up, cross-sell, usar isso dentro dos nossos relatórios de previsão. Então, ferramenta muito completa, muito robusta. Eu recomendo muito que você teste aí dentro da sua operação com a HubSpot, tá bom? E, claro, né, alguns outros gráficos bem personalizados. Então, aqui estou numa tela de edição de um CPQ, de um orçamento, na verdade, né, e aqui as análises mais completas, mais profundas, indicadores, tudo que está em aberto, tudo que já foi fechado. Então, nativamente, a HubSpot já entrega esses indicadores que facilitam a tomada de decisão da equipe comercial. Tá? E, gente, alguns outros. Alguns outros recursos e outras novidades dentro do módulo de e-commerce, então editor de orçamento, de página única, orçamento gerado por IA, relatórios, rastreamento de engajamento, então do lead, do potencial cliente em relação a esse orçamento, modelos totalmente personalizáveis, então a gente pode fazer qualquer modelo de orçamento dentro da HubSpot, praticamente sem limitação, preços escalonados, um agente de fechamento, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de fechamento de orçamento, assinaturas, aprovação de orçamento simples, então você pode configurar um processo de aprovação de orçamentos dentro da HubSpot, orçamentos avançados, integração com o QuickBooks, então tem muita coisa boa dentro do Commerce Hub, cobrança híbrida, manual automática, mudança no processo de pagamentos, pacote de análise de relatórios comerciais, anexos de orçamento, telas de checkout, imposto sobre vendas, né, para CPQ e faturamento, e novos países aí com opção de pagamento, como o Reino Unido e Canadá, tá certo? E API de pagamentos para status de pagamento, além dos anexos. Então, mais um conjunto
aí de recursos e novidades relacionadas ao Commerce Hub, esse módulo, né, esse pilar extremamente importante dentro do processo comercial, integrado totalmente com o Sales Hub, tá bom? Então, falamos de Marketing Hub, Content Hub, Sales Hub, Commerce Hub, e agora vamos falar de uma grande novidade na HubSpot, que é o Data Hub. O Data Hub, gente, na verdade, é o antigo Operations Hub com uma nova camada de recursos, com novas funcionalidades e, e realmente coisas bem avançadas, tá? Funções bem avançadas. Então, o Operations Hub, o nome Operations Hub deixa de existir e agora passa a se chamar Data Hub ou Data Hub, tá bom? Bom, novidades do Data Hub. A primeira grande novidade, gente, olha, vou ser super sincero. Esse lançamento da HubSpot é um divisor de águas. Por quê? O Data Studio, o que ele faz? Ele transforma, integra dados dispersos numa única base, num único conjunto de dados unificados. Você pode integrar com ferramentas externas, com planilhas, com Snowflake, ferramentas de base de dados, outros softwares, você integra na interface do usuário. E quando você faz essa integração, você pode estruturar, orquestrar e integrar esses dados de uma maneira totalmente visual na HubSpot. Então, o que muitas vezes, inclusive aqui na Roque, a gente investiu horas e horas integrando ferramentas para clientes em projetos HubSpot, agora a gente tem um processo otimizado, unificado e com uma interface totalmente simples, sem a necessidade de código ou desenvolvimento técnico. Tá certo? Então eu posso pegar, por exemplo, um S3 da vida e integrar com a HubSpot, pegar uma base de Google Sheet, integrar com a HubSpot, uma base em Excel, integrar com a HubSpot na interface do usuário, combinar esses dados, criar propriedades, sincronizar e usar esses dados dentro da estrutura para todos os nossos recursos. Isso é muito novo, é muito transformador. Eu vou fazer um vídeo só apresentando tudo que tem dentro do Data Studio na prática, simulando para você alguns cenários. Mas olha, eu fiquei muito impressionado com o Data Studio, porque realmente revoluciona a forma de como as integrações e os dados são trabalhados dentro da HubSpot. Tá certo? Gente, outra novidade, um painel de qualidade de dados mais moderno, mais sofisticado e mais completo. Então, a HubSpot está chamando de Data Quality, então, mais um recurso dentro do Data Hub. E ele traz, então, uma visão geral sobre a qualidade de dados em diversas camadas. E com isso você pode otimizar, corrigir, concatenar, mesclar, limpar dados, propriedades, fluxos, ver realmente tudo que está conforme ou não conforme dentro da sua estrutura de dados. Então, o Data Quality é algo muito bom, muito necessário para toda a camada de gestão e governança de dados do HubSpot. Mais uma novidade dentro do módulo Data Hub é essa tela de qualidade de dados, tá bom? Então, falei de dois grandes destaques dentro do Data Hub. Primeira, mudança de nome. Então, falei do Data Studio e qualidade de dados, Data Quality. E aí, gente, a gente tem claro, né, outros recursos aqui, outras novidades complementares. Então, integração com BigQuery ali no Data Studio, visualização de insights, regras personalizadas para gerenciar as duplicidades, mesclagem automática, verificação de registros duplicados e, claro, né, integração com planilhas ali do Google automaticamente com o Data Studio. Então, repaginado, totalmente repaginado o Operations Hub, agora Data Hub com uma camada muito mais nova, muito mais completa e sofisticada em termos de gerenciamento e integração de dados, tá bom? Então, esse foi o Data Hub, mais uma novidade da HubSpot. Então, falamos de Marketing Hub, falamos de Content Hub, falamos de Sales Hub, falamos de Commerce Hub e falamos de Data Hub. E agora, pessoal, vamos avançando aqui nas novidades. Gente, muita coisa, né? Desculpem o vídeo longo. Olha, eu demorei horas para poder selecionar quais destaques eu queria trazer para esse vídeo, porque é difícil. Olha, tem realmente muita coisa boa e nova para a gente testar. Mas vamos falar do Service Hub, gente. Service Hub mais um módulo da HubSpot. E eu separei aqui algumas novidades, tá certo? A primeira delas, que eu achei sensacional,
você já conhece o espaço de sucesso do cliente da HubSpot. Se não, é só clicar num vídeo no nosso canal que eu explico exatamente o que é esse espaço. Mas até então, o que que acontece? Esse espaço de Customer Success na HubSpot só tinha a possibilidade de você ter um painel, um espaço, uma área, um dashboard de sucesso do cliente, tá certo? Um workspace de sucesso do cliente. Agora, pessoal, a HubSpot acaba de anunciar que a gente pode ter múltiplos workspaces em sucesso do cliente, espaço para múltiplos times. Tá? Você pode ter um espaço para onboarding, para retenção, para renovação, para ongoing, um espaço para gestão de churn ou de cancelamento. Então, trouxe mais flexibilidade e ficou mais aderente à realidade das empresas. Então, eu adorei essa funcionalidade, essa novidade. Inclusive, eu fiz um teste aqui, já criei. Eu tinha um espaço chamado de Customer Success e criei um outro espaço que eu chamei de Onboarding, ou implantação, posso chamar de implementações de projetos de HubSpot. E aí eu vou alocar um time específico, ter propriedades específicas e empresas ali trabalhando no processo de onboarding, métricas, propriedades, tudo especificado, obviamente compartilhando as informações de conta com os outros módulos e com os outros espaços. Então, muito bacana, muito legal, achei que fez muito sentido, mandou muito bem HubSpot nessa evolução e nessa melhoria, tá bom? E ainda dentro do Service Hub, HubSpot soltou e anunciou e já está disponível uma aba dentro da central de Helpdesk que ela chamou de guia de coaching. Tá? O que é o guia de coaching? Basicamente é um espaço, um painel onde você tem as principais métricas de acompanhamento do seu time, da sua gestão, da sua liderança, e com base nessas métricas, com base nesses indicadores, você vai conseguir tomar decisões de melhorias, de evoluções, de correções, de ajustes e de orientação e de treinamento do seu time em relação a todo o atendimento dentro da HubSpot. Então, gostei demais desse painel, dessa tela na HubSpot. Então, a gente tem, né, você pode olhar aqui do lado, a gente tem um resumo, a aba de atualizar, que já existia, e agora o painel de coaching, tá bom? Beta público, testa aí na sua conta, vê o que você acha, deixa o feedback, me conta depois se gostou ou não, mas eu gostei demais. Minha opinião foi muito boa em cima disso, tá bom? Gente, Service Hub, e aí, já conectando com o Breeze, eu vou falar sobre o Breeze também na sequência, vamos falar sobre o nosso agente de atendimento ao cliente. O agente vem passando por um processo de melhoria muito rápido. Praticamente toda semana eu vejo alguma coisinha nova, algo que mudou, um recurso ali, uma novidade, uma melhoria em relação ao agente de atendimento. E agora eu trouxe aqui para você, para dar esse destaque que realmente faltava. Isso faltava no agente de atendimento. Esse recurso e essa funcionalidade que é a possibilidade de, durante uma conversa com o nosso agente de inteligência artificial, que você pode usar no webchat ou no WhatsApp, e também, já antecipando spoiler, para ligações, para chamadas, você pode configurar para que esta conversa realizada com o seu cliente, com o seu lead, ela atualize as propriedades na HubSpot. Então, esse foi um pedido feito por mim, pela minha equipe e por muita gente, eu imagino, na HubSpot, para, poxa, já que está tendo um racional conversacional, uma interação com a inteligência artificial, por que não já permitir que algumas informações sejam realmente atualizadas em propriedades dentro da HubSpot? E agora isso é possível, já está disponível. Você pode, então, dentro de uma estrutura, dentro de uma conversa com o seu cliente, configurar para que algumas informações e algumas propriedades sejam atualizadas de maneira automática na Hub, tá bom? Então, adorei, muito bom HubSpot, parabéns aí por essa melhoria, por essa evolução, realmente a gente estava precisando desse recurso, tá bom? Então, a gente de atendimento ao cliente, agora com a possibilidade de atualização de propriedades, tá? E além disso, como eu já comentei ali, dando um spoiler, a gente agora pode conectar números telefônicos a esse agente de atendimento para fazer os atendimentos ali receptivos. Então você pode ter uma configuração de agente para fazer um recebimento, né, de uma ligação inbound, de uma ligação receptiva, e claro, aí a partir dessa conversa também você poder atualizar as informações e as propriedades dentro da HubSpot. Então, duas novidades aqui: conexão do canal de chamadas, de ligações, números telefônicos com agente de inteligência artificial para fazer o atendimento ao cliente, e a possibilidade de, com base na conversa, naquela interação, atualizar as propriedades
dentro da Hub, tá bom? Então, muito boas atualizações, muito bons recursos e melhorias que a HubSpot trouxe no Service Hub e, claro, uma lista imensa de novidades, tá? Então, transferências de vendas para a equipe de sucesso do cliente, várias equipes no espaço de sucesso do cliente, que foi o que eu comentei, números de telefone, né? Números de telefone fornecidos em outros países, portabilidades de números de telefone internacionais, resumos de feedback com IA, temas de feedback com IA. Olha só quanta coisa de IA, gente, na parte de atendimento. Chamadas para AirCall, conexão com aplicativos de terceiros no Helpdesk, melhorias para o usuário final no portal do cliente, melhorias administrativas no portal do cliente, espaços de Helpdesk, então agora você pode ter diferentes espaços ali de Helpdesk, personalização de espaços de trabalho ali na Helpdesk, migração de tickets Zendesk para HubSpot, pausa no SLA, a gente tem usado muito esse recurso de pausa de SLA, análise de mesclagem, de análise de mensagens na guia de resumo do Helpdesk, análise de propriedades de ticket na guia de resumo do Helpdesk, anotações no espaço de trabalho, feed de insights do dia, cronograma de tickets do Helpdesk, comparações de cronograma no guia do resumo do Helpdesk. Então, gente, lista extensa de novos recursos e melhorias no Service Hub dentro da HubSpot. Então, se você utiliza o Service Hub, dá uma olhada com calma, testa todos esses recursos e me conta o que achou. Eu, claro, vou fazer alguns vídeos com alguns recursos, algumas funcionalidades aí já anunciadas pela HubSpot nesse módulo de service, tá bom? Bom, com isso a gente fecha esse overview, esse destaque, né, apresentado no Spotlight pela HubSpot em relação ao Service Hub, tá certo? E aí, gente, vamos falar agora do que a HubSpot chama da camada de Smart CRM. Pessoal, você que usa HubSpot, você deve ter percebido e acompanhado como vem melhorando a interface e a experiência do usuário em diversos recursos, em diversos módulos. E a HubSpot tem chamado isso, então, tem trazido todas essas melhorias para essa camada de Smart CRM e tem muita coisa boa, gente. A primeira delas, que é incrível, sensacional, gente, é o que a HubSpot chama de visualizações flexíveis. Olha essa tela. Olha esse print que eu fiz do meu HubSpot aqui na apresentação. Basicamente, o que eu peguei? Eu peguei uma visão de negócios, pedi para ele criar uma visão de Gantt, de, de linha do tempo, e aí ele colocou todas as atividades que o meu time tem dentro de cada negócio na linha do tempo. Olha que sensacional, gente. Para refletir, para pensar como isso é transformador, como isso é diferente, como isso muda a forma de como a gente lida com as nossas equipes de vendas, com a gestão dos nossos negócios, com o controle das atividades, da produtividade, é realmente transformador. Em 2 cliques, eu mudei e criei essa visão gigante. Então, visualizações flexíveis é realmente disruptivo e eu recomendo muito que você use. E eu vou fazer um vídeo só explicando na prática como configurar as opções disponíveis, como gerenciar essa nova camada de visualização dentro da HubSpot, tá bom? Ainda dentro de Smart CRM, geração automática de dados, então a HubSpot tem usado cada vez mais a inteligência artificial para preencher e abastecer e atualizar os dados dentro dos diversos objetos, seja objeto de negócio, empresa, contatos, tickets. Então, incrível que cada vez mais a HubSpot tem tentado gerar menos trabalho para os times que estão ali dentro da HubSpot, para os usuários, e essa geração automática de dados, então, vai muito nessa direção. Então, você pode selecionar um conjunto de empresas e clicar em enriquecimento de dados, ele vai me dizer quais propriedades estão ali sem dados dentro desse conjunto de empresas e pode enriquecer essas propriedades ali para vocês, usando o conceito e o contexto de conversas internas, e-mails, reuniões, anotações e até dados que o Breeze pode fornecer para nós, tá bom? Então, muito interessante essa camada e essa entrega de geração automática de dados. Ainda falando sobre Smart CRM, né, esse é um recurso que está beta privado, eu não consegui acessar ainda, que a HubSpot está chamando de Insights Inteligentes ou Smart Insights, então tem uma aba aqui nessa tela, onde ele traz ali alguns insights relativos àquela empresa, aquele contato, aquele negócio, né, ou aquele ticket,
Então, isso simplifica também demais e facilita a visualização e a tomada de decisão quando você quer fazer realmente uma análise de um dado, de uma informação dentro da HubSpot. Então, insights inteligentes, Smart Insights, outra novidade da HubSpot, não consegui testar, assim que eu testar, eu trago aqui um vídeo para você. Pedi acesso ao beta privado, mas ainda não está liberado nas minhas contas, tá bom? Captura automática de cliques no site, outra novidade da HubSpot, beta privado, também ainda não consegui testar, mas agora de uma maneira simples e na interface do usuário. Então, a gente consegue criar esses eventos, taguear esses eventos do site e poder entender, né, o comportamento automático de cliques em botões, links, itens de menu e outros elementos. Por que isso é importante? Uma vez que você tem o código instalado no seu site, você tem esse mapeamento, né, desses eventos, você vai poder entender o comportamento dos seus visitantes no seu site e, obviamente, claro, poder personalizar e entender áreas mais quentes, áreas mais frias, áreas mais clicáveis, menos clicáveis, e aí poder tomar decisões em cima desse comportamento, tá bom? Então, captura automática de cliques no site, muito, muito relevante, importante e necessário. Peça aí o beta, teste e depois me conte o que você achou, especialmente para o trabalho de marketing, para as equipes de marketing. Esse recurso é imprescindível, tá certo? Gente, muita coisa nova, grande novidade da HubSpot dentro da categoria Smart CRM, que é um novo módulo, um novo recurso que a HubSpot, inclusive, destacou no palco, depois do keynote da Yamini, que é a ferramenta de gestão de projetos. É isso mesmo, esse HubSpot acaba de lançar um objeto novo, uma ferramenta nova, chamado gerenciamento de projetos. Eu participo de muitas reuniões, todas as semanas, e invariavelmente um cliente ou outro me pergunta se é possível fazer a gestão de projetos dentro da HubSpot. Até então, minha resposta era não, não era possível, de uma maneira nativa, obviamente. O ideal, né, a recomendação era integrar com uma ferramenta de projetos, mas a partir de hoje, a partir dessa semana, do Inbound 2025, você agora pode usar e testar a ferramenta de gestão de projetos. Você pode lançar um projeto, data de fim, descrição, objetivo, responsável, as atividades, poder ter isso numa visão de Gantt, poder ter isso compartilhado com toda a equipe, acompanhar o progresso, o que está atrasado, o que não está, enfim, tudo integrado numa visão dentro da HubSpot. Então, adorei essa novidade. Ferramenta de gestão de projetos da HubSpot, ainda numa V1, mas já é um passo muito grande para você ter mais uma célula, mais, né, uma camada atendida e resolvida pela HubSpot, tá bom? Então, gente, esses foram os meus principais destaques dentro dessa camada de Smart CRM. Então, visualizações flexíveis, geração automática de dados, insights inteligentes, captura automática de cliques no site e gerenciamento de projetos. E aí, o que você achou? Qual desses recursos aqui foi mais interessante, mais impactante, mais relevante que você quer testar hoje? Me diga aí no comentário o que você achou. E me conta e vamos nessa, tá bom? E aí, gente, né, uma tela como sempre, como a gente viu nos outros hubs, as outras novidades. Então, UX de índice aprimorado, insights de homepage, resumo inteligente, enriquecimento de conversas para transcrições de chamadas, cartão de métricas de homepage, visualização de gráfico gigante, que foi o que eu comentei, insights de conta, conector para chat GPT, visualização de dados geográficos, essa eu quero testar, viu? Visualização de dados geográficos. Não testei, quero testar, vou fazer um vídeo só sobre isso. Visualização de dados de calendário, já mostrei ali, objeto de projetos, interface de registro atualizada e muitas outras coisas, gente, dentro do Smart CRM. Cartões de atualização na página, lógica de exibição condicional em cartões de CRM, experiência aprimorada de relatórios, visualizador de relatórios personalizado, inscrição de fluxo de trabalho a partir de um cartão de CRM, enriquecimento de dados, relatórios de página de índice, tags personalizadas em relatórios, sinais de intenção, conjuntos de análise redesenhada, migrações inteligentes, proteção de dados sensíveis, dados confidenciais. Gente, olha o tamanho da lista de novidades. Reparem só. Validação de propriedades de número, eventos personalizados, desativação automatizada de usuários inativos, criação mais rápida de propriedades de URL, atualização automática de taxa de câmbio, atualização automática de taxa de câmbio, anota aí, vou fazer um vídeo só sobre isso. Captura automática de cliques, já falei, restaurar edições da propriedade,
criar propriedades de usuário, de seleção múltipla, novo processo de criação de fluxo de trabalho e gerenciamento de automação aprimorado. Gente, olha, cansei, viu? Gente do céu, quanta. Gente, realmente a lista é grande, muitas novidades. Só nesse bloco de Smart CRM aqui eu vou investir muito do meu tempo testando, validando e avaliando esses recursos para poder trazer para você que acompanha nosso canal e também para os nossos clientes a eficácia, os benefícios e as vantagens de cada um desses recursos, tá bom? Pessoal, agora vamos ao último módulo, não menos importante, mas o último aqui na nossa apresentação. Peço desculpas pelo vídeo longo, mas de novo, é o vídeo mais importante do canal, o mais completo, que tem mais conteúdo, e por isso é um pouquinho longo. Mas vamos lá, vamos tentar fechar aqui com chave de ouro, que é aqui a lista de novidades do Breeze. Breeze é a nossa camada de inteligência artificial. E, gente, eu começo diferente falando do Breeze. Eu trouxe aqui para você visualizar a lista de agentes de inteligência artificial que a HubSpot acabou de liberar, acabou de soltar. Você pode olhar na coluna, a última data de atualização, 4 de setembro. Todos eles já estão ativos no meu portal. Eu vou testar um por um e vou trazer para você o feedback e a minha opinião. Mas olha só, agente de transferência do cliente, agente de fechamento de vendas, agente de integridade do cliente, uma plataforma multi-agentes, agente de dados, agente de atendimento ao cliente e canais, agente de proposta, pesquisa de empresa, o Breeze Studio, que eu vou falar a seguir, recapitulação de chamada, agente de perda de negócios, um agente que analisa todo o processo de perda de negócios da sua empresa. Então, olhem só o salto que a HubSpot deu em relação aos agentes de inteligência artificial com a plataforma Breeze. Não vou conseguir falar de todos aqui, até porque tem muita coisa, vou investir muito tempo estudando, pesquisando e testando, mas eu trouxe alguns destaques para você. Primeiro destaque é, lembra do Copilot, do botãozinho de Copilot, aqui em cima na sidebar da HubSpot, na sidebar, não, na barra superior, nessa barra top aqui da HubSpot, você tinha o ícone ali de Copilot. O Copilot agora foi renomeado e agora chama Assistente Breeze. E o Assistente Breeze, muito mais completo, muito mais sofisticado, com memória, biblioteca de prompts. Então eu tenho aqui uma lista de prompts prontos, uma possibilidade de chat, recuperar histórico. Então eu uso todos os dias esse recurso, essa aba de inteligência artificial na HubSpot, que chamava Copilot, agora chama Assistente. Pequena mudança e ficou mais completo, mais robusto, mais amplo, mais funcional. Então, muito boa a melhoria da HubSpot dentro da camada de IA, dentro do Breeze. Então, Assistente Breeze, agora disponível, testa aí, vê o que você acha. Agente de atendimento ao cliente, então, como eu comentei ali dentro do Service Hub, agora cada vez mais completo, cada vez mais amplo em termos de funcionalidades e recursos, HubSpot remodelou o painel, né, do agente de atendimento. Certamente em breve a gente vai ter a possibilidade de edição desses e criação de prompts, né, para fazer esse atendimento, métricas específicas. Este agente de atendimento tem evoluído muito, além da atualização das propriedades que eu comentei para você ali dentro do Service Hub, que também eu trouxe aqui no Breeze para reforçar esse recurso e essa camada da HubSpot de atendimento ao cliente, tá bom? Agente de dados, pessoal. Então a HubSpot agora está trazendo um conceito novo. Então, dentro da nossa plataforma Breeze, nós temos agora o agente de dados, que basicamente vai olhar para toda a camada de dados dentro da HubSpot, dentro do seu CRM, e vai trazer ali as recomendações, as sugestões, as análises, as críticas, os insights, tudo para você manter uma governança, uma qualidade de dados, os dados bem organizados, higienizados e de muita qualidade dentro do seu CRM. Então, para você que trabalha com governança, com tecnologia, com inteligência de dados, o agente de dados, então, vai ajudar realmente você a ter o seu CRM super estruturado, super de alto nível e boa qualidade de dados para as áreas e para as equipes usarem tudo dentro da HubSpot, tá?
Pessoal, outra grande novidade da HubSpot, Breeze Marketplace e Breeze Studio. Gente, a HubSpot lançou um marketplace com diversos agentes já prontos, já disponíveis para a gente testar e avaliar. Então, achei muito legal essa mudança da HubSpot, essa evolução que ela concentrou meio que no marketplace, ali, meio que no marketplace, não, no marketplace, uma visão completa, uma lista completa de todos os agentes. Então, você pode clicar aqui nesse marketplace e aí você vai ver todos os agentes, agentes de enriquecimento de empresa, desenvolvimento de teste ferramenta, de health score de cliente, então todos os agentes que a HubSpot já tem disponível. E eu cliquei num agente chamado, dentro do Marketplace, num agente chamado Customer Handoff Agent. Tá? Eu cliquei, ele abriu essa tela para eu ativar, eu ativei, como você pode visualizar aqui embaixo, e aí, uma vez que eu ativei, em poucos segundos apareceu para mim, olha, Customer Handoff Agent foi adicionado ao Breeze Studio. E aí apareceu configurar. A hora que eu cliquei em configurar, gente, olha que incrível. Apareceu uma tela com o prompt desse agente para eu editar, para eu customizar, para eu interagir, para eu personalizar, para eu trabalhar em cima disso. E aí eu edito esse prompt, testo o prompt, publico e esse agente vai estar totalmente pronto e disponível para atuar dentro da ferramenta, dentro do meu processo de marketing, vendas, pós-vendas, handoff, health score, como vocês visualizaram ali. Então, gente, esse marketplace de agentes, de múltiplos agentes da HubSpot, realmente é sensacional, é fantástico, é encantador, tem muitas opções. Você tem que testar, eu vou testar um por um, vou validar, e aí quero também que você teste aí e me dê a sua opinião, o que você achou. Mas realmente essa camada nova, né, com essa quantidade de agentes, é algo que coloca a HubSpot realmente num patamar, num posicionamento bem diferenciado de mercado, tá bom? E claro, né, tem mais um recurso dentro aqui do Breeze. Quando eu clico aqui em Breeze, aparece todos os recursos. O HubSpot concentrou também numa tela. E aí, gente, antes de falar desse recurso, vale muito a premissa da HubSpot e reforçar sempre que é tentar simplificar ao máximo a experiência do usuário. Então, o que a HubSpot fez aqui com ferramentas Breeze? Concentrou numa tela as principais ferramentas e os recursos de IA para que o usuário, para que o cliente tenha uma visão concentrada e única num único lugar de tudo que tem de IA e não precisa ficar navegando entre diversas ferramentas para entender a visão do todo e a visão unificada. Então, mais um recurso extremamente interessante e valioso do Breeze. Então, pessoal, Breeze, né, uma nossa camada de IA, muita novidade, e aqui eu trouxe também nesse resumo tudo que a HubSpot anunciou ou já tornou disponível dentro do Breeze. Então, agente de atendimento ao cliente com assistente de IA no front office, agente Customer Agent, né, gere leads com Customer Agent, personalização de prompt, foi o que eu comentei, Prospect Agent para divulgação avançada, a gente tem o Customer Agent interage com o CRM, o Data Agent, né, o agente de dados que eu comentei, Customer Agent, gerenciamento de otimização avançados para o agente do cliente, memória de Breeze Assistant, né, que eu mostrei ali, o Breeze Assistant para o assistente, né, para mobile, para iOS e Android, conexão com o aplicativo do Breeze, elaboração de e-mails, né, com o assistente de Breeze, então eu posso ali no assistente pedir para ele criar um e-mail, preparação de reuniões, né, com o Breeze, então eu vou participar de uma reunião com uma empresa, eu peço para o Breeze trazer um resumo, o Breeze Studio, Breeze Marketplace, agente de landing page para ABM, agente de pesquisa para blog, agente de pesquisa para videoclips, agente de pesquisa para empresa, agente de RFP. Olha quanta gente, pessoal. Quantos agentes? Agente de qualidade do cliente, agente para base de conhecimento, agente de postagem de redes sociais, cliente MCP HubSpot, agente de perfil de cliente ideal, assistente de perfil de cliente ideal, resumo de registros do Breeze, assistente de marca, assistente de perguntas frequentes, assistente de coach de vendas, agente de transferência de clientes. E painel de adoção de Breeze, muito legal esse recurso para você entender quão você ou a sua empresa ou a sua equipe está adotando as ferramentas de IA da HubSpot. Aliás, se você quiser saber mais sobre a maturidade de uso de IA da HubSpot na sua empresa, me chama, podemos conversar. A gente tem aqui uma ferramenta que vai poder fazer uma análise do uso e da maturidade de inteligência artificial aí na sua empresa com a HubSpot. E agente de perda de negócio. Pessoal, bom,
mais uma vez, peço desculpas pelo vídeo longo, fechando já, então passamos praticamente por todas as novidades da HubSpot, na verdade, passamos por todos os hubs, os destaques que eu considerei, a lista completa. Outra novidade da HubSpot, a HubSpot está repaginando e reestruturando a sua base de conhecimento, então para você que consome a base de conhecimento, que usa os conteúdos, que acessa aqui os artigos, tem uma experiência nova, muito bacana, que eu gostei demais da experiência da HubSpot. E, por último, como eu comentei, para você saber mais, para você olhar todos esses lançamentos, então você pode já acessar direto da HubSpot, clica ali em cima aqui, no nome da sua empresa, aqui em cima no menu superior, vai abrir um menu e dentro do menu aqui você clica em produtos da HubSpot, na verdade em atualização de produtos dentro da HubSpot, e aí você vem nessa página você clica em beta e aí vão estar todos os betas de acordo com o seu plano e a sua assinatura da HubSpot ali disponíveis para você acessar, ativar, habilitar e testar e depois dar o feedback, tá bom? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de Spotlight da HubSpot, com todas as novidades anunciadas hoje, né, no evento Inbound 2025. Se você quiser saber mais sobre todos esses recursos, aqui eu deixei um link da página da HubSpot, hubspot.br.hubspot.com/spotlight. Ou, se você quiser conversar comigo sobre qualquer recurso, qualquer novidade, qualquer beta ou qualquer outra necessidade, eu deixei aqui o meu QR Code com o link da minha agenda. É só clicar e agendar uma conversa totalmente gratuita. Vai ser um prazer poder conversar com você sobre HubSpot, sobre essas novidades, poder trocar, entender o feedback, compartilhar com você também, ouvir a sua opinião. Então, deixo aqui a minha agenda para você agendar comigo essa conversa totalmente gratuita, tá bom? Pessoal, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, o vídeo mais importante do canal do ano, as novidades da HubSpot anunciadas no Inbound 2025, na sessão Spotlight, aqui nesse vídeo. Então, espero que você tenha gostado. Se você ficou com dúvida, agenda uma conversa comigo e até a próxima.